Irmãos, nós estamos louvando a Deus e grata a Deus por estarmos na casa do Senhor. Enquanto as crianças estão saindo, nós estaremos abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus. Você que está conosco na internet, que Deus te abençoe, que Deus fale em seu coração. Esse ano o nosso tema é evangelizar, ganhar almas para Jesus. Já está no nosso canal a mensagem de domingo passado sobre 6 atitudes do evangelista. E hoje eu vou falar sobre não temas, porque todos nós temos os nossos temores, todos nós temos as nossas dificuldades, e mesmo assim nós temos que evangelizar. Vamos pensar um pouquinho sobre não temas. Mateus 14, a nossa campanha de leitura do Novo Testamento até abril continua firme. Se você não pegou o seu programa, parece que atrás do boletim informativo missionário saiu alguma coisa lá, é isso? Não? É que eu vi assim sem óculos, eu pensei que fosse, mas você pode pedir para que a pessoa responsável envie para você, mas logo também cai no grupo lá a planilhazinha para você imprimir e acompanhar a sua leitura. Eu já estou em João, capítulo 8, 9, estou no 10. João 10, graças a Deus. Irmãos, vamos então em Marcos 14. Mateus 14. E diz assim a palavra de Deus, que você já conhece bem esse texto. Começando 22, logo em seguida, Jesus instruiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro. Você acha que foi assim? Senhor, disse Pedro, és tu? Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, cresça o Senhor com poder e autoridade nessa casa de oração. Fala ao nosso coração pelo Espírito Santo. Diminua o teu servo. Vidas sejam tocadas, transformadas, salvas, curadas, libertas, capacitadas na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que foi a sua semana? Joia, boa. Toda semana é joia, toda semana é boa. Independente da situação, a palavra de Deus nos mostra que devemos dar graças a Deus por todas as coisas. Não é isso? Em tudo dá graças. Eu tenho certeza que essa semana você teve motivo para agradecer a Deus, você teve motivo para pedir a Deus, você teve motivo para interceder a Deus por alguma pessoa, por alguma situação. É assim que é a vida. A Bíblia, ela não mente, ela deixa claro, e a vida que vivemos pela fé no Filho de Deus, mas mesmo assim somos surpreendidos com coisas boas e coisas ruins. Sempre somos surpreendidos por coisas boas e coisas ruins. Jesus mesmo deixou claro isso em Mateus
5:45, que você pode abrir a palavra dele, porque ele faz recair o sol, a chuva, sobre bons e maus, a chuva sobre os justos e injustos. Assim é a palavra de Deus. Deus não é infiel, Deus é fiel. Deus não é injusto, Deus é justo. Não é porque eu sou cristão que eu sou melhor do que uma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A diferença está na pessoa de Jesus na minha vida, na minha salvação em Cristo, total diferença. Mas a vida aqui na terra, o viver diário é normal. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. O hospital está ali tanto para a pessoa que não tem Jesus, como para quem não tem Jesus. Não é, Gerolina? Tem de fazer a cirurgia? É assim que funciona. Não é, irmão Sinobelino? Com câncer. Isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida diária. Somos surpreendidos com coisas boas e coisas ruins. E isso nos leva a ter uma reflexão hoje sobre o texto que lemos, sobre o medo. O medo faz parte de todas as pessoas. Ah, eu não tenho medo. Então você tem um grande problema, porque o medo é uma válvula de escape de uma situação que você precisa de segurança. Por exemplo, eu não gosto de chegar perto de certos lugares, igual alguns fazem, desafiando o vento, a natureza, e ficar na pontinha de um precipício. O medo me traz segurança de não arriscar, ele traz consciência do que é certo, do que é errado, do que é possível, do que não é possível. Então o Senhor nos deu o medo como uma coisa boa, mas o medo passa a ser uma coisa ruim quando ele passa do limite. O caso que eu dei agora, que eu vejo às vezes aí no YouTube, e eu passo logo, eu fico apavorado de umas pessoas que ficam arriscando a vida, chegando na beira de precipícios, de prédios em construção, ficando na ponta do pé, desafiando, como se ele não tivesse um mal súbito ali e caísse. Não é verdade? Então o medo, ele faz parte da gente. Agora você precisa, e nós precisamos, controlar alguns medos. Quais são os medos que você tem? Eu não vim da aula de psicologia, mas eu quero pensar com você. Quais os medos que você tem? Que tem transformado em fobia na sua vida, que travam a sua vida, que impedem de você ter uma vida plena do Espírito Santo atuando na sua vida. A palavra de Deus que acabamos de ler, ela é muito simples, a reflexão de hoje é muito simples. Depois de milagre maravilhoso, dos apóstolos terem visto milagre tremendo, coisa que eles nunca viram na vida. Eles entram no barco para atravessar e Jesus vai para o monte orar. Ele fica mais um tempo com as pessoas. A Bíblia não fala o que Jesus ficou fazendo ali, mas depois ele saiu e foi orar. E teve um tempo com Deus. Isso o barco pegou o seu caminho. E mais ou menos uns 3 quilômetros no meio daquele lago como um mar, houve uma tempestade, um alvoroço da ventania, da natureza, e o barco ficou numa situação complicada ali, e eles se acalmando, porque eles eram profissionais de barco, de transporte marítimo, né? Apesar de não ser mar, né? Fluvial, e eles estavam ali, e de repente eles viram um fantasma vindo na direção deles. Jesus. Só que eles estavam tão ofuscados com aquilo que estava acontecendo, que eles ficaram apavorados. Olha o que a Bíblia diz aí. De madrugada dirigiu-se andando no mar, e ficaram atemorizados, porque eles viram alguém como um fantasma. Irmãos, eu estou colocando da minha palavra sobre o lago está agitado, por uma experiência própria. Você conhece Gurutuba, o rio Gurutuba? Conhece Janaúba? Lá tem uma represa. E o rapaz que estava na casa dele falou: pastor, vamos lá ver que a gente caçar umas capivaras e tal. E eu fui. E aí nós fomos lá caçar capivara.
Aí tá o lago lá, igual um mar também, né? Tá tranquilo. Aí chegou perto da capivara, colocou o farol, que ele foi matar a capivara. Falou, vamos matar, mas não. Me deu uma dor de matar o bichinho. Tem capivara na churrascaria, para que a gente precisa matar esse bichinho aqui, né? Aí apareceram as capivarinhas pequenininhas. Vamos matar não. Pastor, isso é fogo, né? Eu falei, não, tá bom demais, vamos passear. Estamos passeando. Aí ficamos andando, isso já de madrugada. Na volta, a madrugada foi alcançando o seu ápice, o vento foi ficando mais forte e realmente não é muito tranquilo aqueles momentos ali. Parece realmente que você vai, de alguma forma, ser sucumbido por aquela situação ali onde você não tem muito controle da natureza. Eu imagino da mesma forma. E aí Jesus vem em encontro e eles têm um medo dizendo que é um fantasma. Olha o medo que eles tinham. Foi revelado um medo que Jesus já poderia... Eu imaginando que Jesus já não poderia imaginar esse medo no coração deles, apesar dele ser Deus. Mas Jesus, homem, medo de fantasma. Depois de tanto milagre, de tantas coisas que aconteceram andando comigo, vocês estão com medo de fantasma? Não existe nem fantasma, não existe. Você também ia achar que era uma carranca do Rio São Francisco. Medo de fantasma. Olha como que as tradições, elas nos levam à imaginação terrível, né? Cuidado se você que vai ter criança, tanto a Jéssica como a Gisele, não fala mentira, só fala de Deus, vai falar de cara de mal, bicho-papão, sei lá mais quem, um homem do saco. Gente, isso traz tanto medo depois no futuro que você não pode imaginar. Eu não vou nem orar para Deus libertar do seu medo, não, porque eu não vou fazer o culto dessa direção, não. Mas você precisa procurar um psicólogo, então passou no gabinete, a gente ora para te repreender esse negócio aí, em nome de Jesus. Esse negócio me deu tanto problema, irmãos, de ficar mentindo para mim, que uma vez eu estava voltando, aonde eu estarei indo agora, para o velório, acabando o culto rapidamente aqui, para lá de Juiz de Fora. Eu estava na cidade e eu tinha de ir a pé para a casa dessa minha tia que faleceu. E um pedaço era calçado, depois não tinha mais luz, era tudo de terra. E o piso era de cascalho de cristal, de pedra de cristal, né? Aquela bem clarinha. E eu estava andando assim, de repente eu vi uma mancha no meio da estrada, tomando a estrada inteira. Eu falei, meu Deus, agora eu estou perdido. Aí vem todos os fantasmas, né? Na cabeça da gente, né? Aí eu saí, subi o barranco, peguei uma trilhazinha passando o barranco, sem ver direito, segurando arame farpado, me machucando um pouquinho, e quando eu cheguei no meio, que eu vi a mancha, era uma vaca. O medo me levou quase a me estrubicar lá de cima, né? Uma vaca que eu podia ter tocado ela com tranquilidade. Ela estava esquentando o corpo numa noite fria. Irmãos, quais são os seus medos? De repente Pedro chega e fala assim, és tu, Senhor? Se é o Senhor, manda que eu ande sobre o mar ou sobre as águas. Vem. Não lembro da Bíblia, está falando assim, sou eu mesmo. Não lembro. Minha tradução não fala, sua tradução fala? Isso mesmo. Coragem, sou eu. Eu quem? Irmãos, o medo faz a gente tomar certas decisões complicadas da vida. Pedro não quis nem saber. Sou eu. Coragem, venha. Ele foi. Eu não sei quantos passos ele deu. Por mais que The Chosen e outros filmes mostrem aí, ninguém sabe quantos metros Pedro andou sobre as águas. Mas diz que ele andou e ele começou a afundar quando a natureza bateu no seu rosto, o vento, e ele ficou com medo. E o que aconteceu com medo? Afundou junto com Pedro. E Jesus estende a mão
e tira Pedro daquela situação. Irmãos, hoje eu quero que você pense comigo. O que os seus medos têm afastado você de tantas bênçãos de Deus na sua vida? De tantas conquistas, de tantos desafios. E você, por causa desse medo que está embutido na sua mente, no seu coração, que vem permeando sua vida há muito tempo, você não consegue ver a grandeza de Deus sobre a sua vida e o que Deus tem preparado para você. Nós, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, que quer ganhar almas para Jesus, nós temos que arriscar naquilo que Deus mandou, sem medo algum. Sem medo algum. Sabe por quê? Se você abrir a Bíblia em Efésios 6, 10, diz lá o apóstolo Paulo que nós precisamos nos fortalecer na força do seu poder. Para quê? Para vencer as astutas ciladas de Satanás. Se eu tenho medo, eu não me fortaleço, porque o medo ele toma o seu lugar de derrota na sua vida. E Satanás sabe disso. É uma notícia, eu fiquei impressionado com o irmão Sombelino e que todas as minhas ovelhas têm esse espírito do irmão Sombelino. O espírito de Deus. Estou com câncer, mas se é o câncer que vai me levar, que leve. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Quer me curar? Vai me curar. Eu não vou ficar esquentando a cabeça, vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou ter que investigar, vou ter que ir no médico, tudo mais, e tenho que ir no médico dos médicos, que é o meu Deus. Mas tem gente que fala assim, nem fala que eu estou com câncer. Como se você falasse o câncer fosse alastrar em você. Que medo doido que é esse? Satanás conhece seus medos. E é exatamente em cima dos seus medos que ele coloca a trava. É uma prova, é uma entrevista, é um relacionamento, é na hora de falar a verdade. Tantas outras coisas que eu poderia navegar aqui, mas não tem necessidade, que você é muito inteligente para entender o que eu estou dizendo. Pare e olhe os seus medos e fale, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu quero me fortalecer na força do teu poder. Tem gente que tem medo até da sua beleza, porque acha que é feio, que acha que é feia. E entra no processo de quê? De deprimir, de baixa autoestima e assim por diante. Pare, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Fortaleça na força do poder para que você vença as ciladas do diabo. O medo é uma das ciladas que o diabo coloca sobre a sua vida. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é uma frase de efeito, é a palavra de Deus. Quem pode te vencer? A espada? Perigo? A morte? Principados? Potestades? Nada, irmãos. Nada pode separar a gente mais do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em João 10, 28, que ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor. Fomos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro em Cristo Jesus. Fomos selados por esse sangue pelo Espírito Santo. Fomos resgatados, regenerados em Cristo Jesus. Não vivo mais eu agora pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Satanás ele sempre vai rondando, soprando, enganando, iludindo, para que você não use todo o potencial que Deus tem dado a você para romper em fé e vencer as obras das trevas, levar pessoas a Cristo Jesus, ganhar almas, ter filhos na fé e ser vencedor naquilo que você faz. É pedreiro? Melhor pedreiro. É vendedor? Melhor vendedor. É um médico? Melhor médico. É marketing, melhor marketing.
seja o que você for. A profissão que Deus te deu é para você ser um melhor sem medo, para glorificar a Deus e ganhar almas para Jesus. Você não prospera o que deveria prosperar em Cristo Jesus na desobediência. Porque essa é outra maldição que entrou no arraial de Deus, que prosperidade são bens, riqueza e saúde. Contrário tudo que Jesus falou. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem: se você tem que comer e que vestir, dá glória a Deus. Deus está cuidando. Porque são os que moram em palácios que querem a ostentação. Deus não disse que você não pode ter coisas de palácio. Mas isso não pode estar no seu coração, afastando você da vontade do Pai, de cumprir o propósito do Pai. Pelo contrário, tem pessoas realmente muito ricas que Deus deu sabedoria para eles ganharem dinheiro, mas aquilo não mexe no coração deles. São fiéis a Deus em tudo. Em tudo, não é só no dízimo, não, em tudo. Mas outros são sucumbidos pela riqueza e afastam do Senhor. Mesmo frequentando a igreja, sendo religiosos, mas estão afastados do Senhor. Mas não é essa a ideia, não é o que eu quero falar. O que eu quero falar é que o Senhor é contigo. E que você é próspero no Senhor quando você entende que você está nas mãos do Senhor, que ninguém pode tocar em você, ninguém pode tirar você da presença dEle. Chuta esse medo para fora e coloca para Deus: Deus, eu tenho fé, eu creio na palavra do Senhor e eu vou vencer em tudo que eu fizer para glorificar o teu nome. Porque eu não temo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pode preparar a mesa na presença dos meus inimigos, que o meu cálice vai transbordar, porque é o Senhor que faz isso na minha vida. Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. O que quer dizer isso? Algum período da sua vida Deus vai estar longe de você? Jesus vai deixar de ser Jesus? O poder dele vai deixar de ter poder? Não. Mas se eu não assumir minha postura de me fortalecer no Senhor, de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de dedicar minha vida ao Senhor, realmente eu não vou perceber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que tal nós encerrarmos agora com o Salmo 91? Só um início dele, porque o restante você vai fazer a tarefa de casa. Salmo 91. Dizem que o Salmo 91 é o Salmo dos católicos. Mas católico significa universal. Então, de todo mundo que crê na palavra. É porque algumas pessoas, hospital, né, algumas empresas, pegam a Bíblia às vezes de amuleto e põe no Salmo 91. Uma vez eu estava com meu pai muito ruim no hospital, passou meses no hospital, e eu fui na capela orar. E aí eu abri lá, fui lá no altar, estava lá a Bíblia, Salmo 91. Falei, Salmo 91, vou mudar para o 121. De repente alguém vai passar aqui, vai ler o 121. Porque o 91 já sabe de cor. Toda vez ele vem no hospital, olha Salmo 91, 91. A Bíblia é tão maravilhosa, com tanta promessa, por que está agarrado no 91? E se você é um bom católico, você tinha de saber de cor. Se você não diz que foi católico, mas não sabe a Bíblia, que católico fuleiro que é esse? Gostar do irmão José. O irmão José foi um católico fiel, lia a Bíblia e tudo mais. Né? Eu tenho falado com alguns católicos sobre o amor de Jesus, e ele fala: não, eu tenho Jesus. Eu falo assim: então come a Bíblia. Fica só no 91 não, está perdendo muita bênção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Poderoso, pode dizer ao Senhor: olha que maravilha, irmãos. Você já parou para ler entendendo? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer. Se não faz nada disso, fica calado. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É uma declaração de fé. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e eu confio.
Não tem medo que vai me afastar da sombra das asas do Senhor. Deus está abrigado no Senhor, guardado no Senhor, protegido no Senhor. Nem câncer, nem Covid, nem dengue, nem falência financeira, nada pode afetar esta bênção de estar no Senhor, protegido pelo Senhor. Ele que disse: eu sou com você até o fim. Não fui eu. Ele que declarou isso. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então o problema está na minha pessoa, na sua pessoa, de fidelidade ou não. Agora, fé no aperto? Fé quando você vê tudo desmoronando? Funciona. Muito melhor é antes. Está prevenido, remediado. Como diz a palavra de Jesus, encerrando. Ele conta sobre duas construções. Uma na areia e uma com fundação no lugar firme, na rocha. O vento chega para as duas. A tempestade chega para as duas. Mas uma sucumbe, cai. A outra pode ser abalada, mas permanece. Lembro quando estava em Cuba, fui em Manati com o pastor, visitar um pastor lá em Manati, o Danilo. E ele falou assim: pastor, o senhor vai ficar espantado, porque o furacão Katrina passou aqui e destruiu tudo. O senhor vai ver em volta da igreja, as casas tudo sem telhado, tudo destruído. E a casa lá, casa culto, que é a casa do pastor, onde é que tem os cultos, com telha de zinco, essas de metal, e a casa dele intacta. Coqueiro em volta que não caiu, intacto. Aí quando nós chegamos lá, a história é grande, que nós fomos presos, retidos lá um tempão com a polícia, mas enfim, quando nós chegamos na casa do pastor, a primeira coisa que fui olhando foram as casas ao redor, e a casa do pastor lá, intacta. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Estou abrigado no Senhor. É isso aí, irmãos. O que você quer? Andar com medo ou temer ao Senhor? E andar na fé no Filho de Deus, sem medo. Sem medo. Medo somente aqueles de segurança. Né? Você toma uma pancada, estou com câncer. Opa, é sério, mas eu estou com Deus. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Minha conta está vermelha, tem que pagar isso, isso e aquilo. Puxa vida, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel. Vamos orar. Vou procurar pessoas que podem me cercar, me ajudar em oração e me ajudar nessa situação, porque a igreja é isso. Isso é igreja. Irmãos, tema o Senhor. Então, não temas, o Senhor é contigo. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa absorver a palavra do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Pediu o senhor Júlio para avisar lá em cima, que eu já encerrei, que a Rui pediu para avisar. Eu vou somente orar agora com os irmãos da internet e orar com você que está aqui. Feche os seus olhos e pense agora naquilo que Deus falou com você. Quais são os seus medos que estão impedindo de você viver o melhor de Deus na sua vida? As maravilhas de Deus, os milagres de Deus na sua vida. Irmão, você acha que porque eu sou pastor não tem problema? Quinta-feira, a irmã Sueli orou por mim, pela Rúbia, e falou na oração. Irmãos, eu tenho problema, e muito problema. Todos nós temos problemas. Ninguém está isento, não. Mas tem algo. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Como nós cantamos aqui. Não há portas nem ferrolhos que pode fechar a bênção de Deus na minha vida. Porta que Jesus abre, ninguém fecha. E portas que fecham,
que Deus fecha, ninguém vai abrir para cima de mim, porque é a palavra dele na Apocalipse. Vamos orar. Vem para frente, você que entendeu a palavra e que quer colocar diante de Deus o fim desses medos que atrapalham a sua vida. Vem que eu quero orar e encerrar já com a bênção apostólica também, em nome de Jesus. Deus tem muitas coisas para mim e para você aqui na IBGEM. É uma igreja maravilhosa, uma igreja de milagres, uma igreja que, se eu fosse contar, olhando cada irmão aqui, literalmente, que eu estou vendo aqui hoje na igreja, eu tenho uma bênção para contar que Deus deu na sua vida, desde o dia que você chegou aqui na igreja. Então é uma igreja que Deus faz acontecer. Por quê? Porque somos melhores que as outras? Não. Porque nós cremos um Deus da palavra, da Bíblia, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Pai, em nome de Jesus, quero me colocar diante do Senhor e cada irmão aqui, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que o inimigo vem colocando na frente como medo, e que a gente fica às vezes travado, que o Senhor repreenda e caia por terra em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a tua palavra, e nós tomamos posse dessa palavra de 1 João, tomamos posse, ó Deus, de Hebreus 13:8, tomamos posse, ó Deus, da palavra do Senhor, João 10:28, Pai, em nome de Jesus, é o Senhor, o Deus verdadeiro, que cuida dos seus filhos. Tomamos posse, Salmo 91, tomamos posse da Bíblia, promessas maravilhosas para aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm a palavra do Senhor como a palavra pura, como diz o cântico, Provérbios 31, louvado seja o teu nome, Provérbios 30, louvado seja teu nome, ó Pai. Graças te dou, ó Deus, pela tua palavra, graças te dou, ó Deus, pelos meus irmãos, graças te dou pela IBGEM, graças te dou pelas lutas, graças te dou pelas vitórias, graças te dou pelas curas, pelos milagres, graças te dou, e graças te damos pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua igreja aqui e em toda a terra, agora e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, pode sentar, você na internet, até a próxima, se Deus assim permitir. Irmãos...